Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e continuamos aí com a série de vídeos gravados no período que eu tô fora, viajando, tá? Espero que esteja tudo dando certo com a minha viagem, né? Quem estiver acompanhando lá, não sei o quanto que eu vou conseguir postar lá no Instagram, mas enfim, eu postarei o possível. Mas é isso aí. Vamos aproveitar o espaço aqui para tratar de um outro tema que normalmente não é alvo dos vídeos do canal, mas é legalzinho. Tá? E eu quero dar esses esclarecimentos. Então, quem viu o vídeo do Buffett, né, da semana passada, né, acho que vocês entenderam o principal ponto, né? Não é criticar o Buffett de um jeito ou de outro. Mas é saber que você tem que contextualizar as coisas. Não é assim, o mundo mudou, as coisas mudaram. Ele mudou. O investimento da empresa dele mudou, tá? Enquanto isso, tá um monte de gente aí falando um monte de besteira sobre ele, tá? E hoje a gente vai falar sobre outro monstro, tá? Tá aí já no título, sempre já dou spoiler no título, né? Que é o Peter Lynch. E, cara, o Peter Lynch, pra mim, posso dar esse depoimento pessoal. Ele foi muito mais impactante que o próprio Buffett, tá? De verdade, eu sou fã do Peter Lynch. Por umas coisas que eu acho muito relevantes. Talvez por ele ser numa época um pouco mais moderna, não é tão mais moderno. É mais moderno que o Buffett, né? Seja um pouco mais aplicável à nossa realidade. Tem vídeo dele dando aula, né, de lecture dele, de uma apresentação, uma palestra dele no YouTube. Então é um pouco mais acessível. Então eu gosto em especial do Peter Lynch, tá? Gosto bastante da maneira dele enxergar as empresas. Você vai pegar os livros que tem lá, né, a classificação dele das empresas. Eu acho que você aprende bastante com ele, tá? É um pouco mais útil que eu ler os livros do Buffett. Não sei se essa é bem a palavra, mas, enfim, ele desenvolve um pouco mais esse processo de encontrar empresas boas, tá? E, enfim, para mim foi mais impactante, mas claro, foi um negócio absolutamente pessoal, tá? Nada a respeito. E o Peter Lynch também tem as suas questões para serem esclarecidas, que eu espero que venham à tona aqui. Na verdade, eu já testei, tá? Eu sei que deve vir, tá? Então, vou fazer igualzinho da semana passada. Explique sobre a estratégia de investimentos em ações de Peter Lynch. É assim que escreve, não sei, mas ele pega, se eu escrever errado, ele pega. Vamos ver o que ele tem a nos dizer sobre Peter Lynch. Bora. Ó, bastante paciência, já gostei. Vamos lá. Peter Lynch foi um renomado gestor de fundos. Ah, uma coisa bem diferente, né? Você está falando de Buffett, está falando de Peter Lynch, pessoal. O Buffett é um investidor profissional, tá? Absolutamente. E o meio, né, com que ele conquistou lá a carreira dele foi criando uma empresa, né? Que era uma empresa nada a ver, têxtil no começo, mas que, sobre a gestão dele, virou uma empresa, né, investidora. Né? Então, é muito diferente da nossa realidade, tá? O Buffett não é um investidor individual, igual eu descrevo a nós, tá? Não é mesmo, tá? Com certeza ele não é. E, enfim, isso é uma diferença importante para você considerar também quando tiver. Né, o pessoal tenta se enxergar, se espelhar no Buffett como um par, e ele não é um par nosso. Assim como o Peter Lynch também não. O Peter Lynch, gestor de fundos, tá? Não um investidor individual. E isso tem muita diferença, tá? Eu falei nas lives aí que a gente discutiu sobre estratégia de investimento, que o nosso risco é diferente de um risco no profissional no mercado, que por mais que eles tenham uma abordagem de longo prazo, que deve estar aqui, estava lá na explicação do Buffett, longo prazo para eles e para a gente é um pouco diferente. Ó, tem aqui longo prazo. Para a gente, o acumular patrimônio no longo prazo é a nossa vida que está ali. Um gestor de fundo, cara, se o fundo Peter Lynch desse errado, beleza, fechava, ele ia fazer outra coisa, trabalhar com outra coisa, e abrir outro fundo. Aí pra gente, você vai fazer o quê? Você vai ter outra vida? Falar, não, deixa eu viver de novo? Então, é diferente, tá? E isso é uma coisa muito pouco falada sobre esses grandes nomes, que, na verdade, eles não são investidores como a gente, que tem uma outra ocupação, que tem um outro trabalho e tal. Né? Eles têm essa perspectiva do investimento em longo prazo, investir em empresas boas, beleza, mas é diferente, tá? Então, comentário importante aí começando. O autor do livro One Up on Wall Street, que acho que é o mais famoso, tem outros, né? One Up qualquer. O que no Brasil é mais famoso, acho que é o jeito Peter Lynch de investir, mas, enfim, os livros são bons e tal, em geral, tá? Não lembro se é exatamente esse o jeito Peter Lynch, mas enfim, que seja.
Ele ficou famoso por estratégia de investimento em ações que se baseava em pesquisas detalhadas e uma abordagem de investimento em longo prazo. Então, o que o Peter Lynch tem de especial? Para a galera de mercado, né, como gestor de fundo, o fundo dele lá entregou um retorno absurdo acima do mercado durante muitos anos. Então, para a galera do mercado, esse é o grande mérito do Peter Lynch. Para a gente, tá? A gente já discutiu isso. Não é porque um fundo teve resultados muito acima do mercado que ele conseguiu aquilo só por mérito, né? Pode ter sido circunstancial. Se você pegar 10, sei lá quantos mil fundos existem no mundo de gestão ativa, você vai ter a grande maioria que vai ser medíocre para baixo, vai ter alguns péssimos que faliram, e você vai ter alguns com retornos espetaculares pela mera questão da distribuição estatística dos resultados, tá? Como tudo na vida. Então não é porque um fundo tem um retorno absurdo durante alguns anos, tá? Que a estratégia daquele fundo de fato é vencedora no longo prazo. Pode ter sido só uma questão, né, conjuntural. Tanto que tem aí em livros de estudos, eu já esqueci muito dessas coisas, de gestor que entregou 10 anos de resultado espetacular e tal. Esse gestor é o cara do 11º em diante não conseguiu entregar mais nada. Então tem umas loucuras dessas no mercado, tá? Então cuidado com isso aí, com a ilusão estatística. Mas para nós, investidores que estamos buscando aprender com o exemplo dos outros, o que o Peter Lynch agregou muito, né? Essa de pesquisar, né, entender as empresas e o longo prazo. Né? Então dá para ver que não é... então você está dizendo que o Peter Lynch é um porcaria lá e ele teve sorte? Não, não é isso. Mas não é porque ele entregou desempenho no Magellan. Né? É porque ele, né, bateu na mesa e mostrou. Né? Falou, ó, investimento é assim, a gente conhece a empresa, a gente entende o que está fazendo, entende do negócio, espera pelo longo prazo, né? Não foi fazer, temos resultados fantásticos, né? Enfim, que mais? A estratégia de investimento em ações era conhecido como investir no que você conhece ou abordagem bottom-up. Sobre a abordagem bottom-up, eu concordo 100%, absolutamente, né? Para mim, é um dos grandes erros da galera no mercado em geral é ter uma estratégia mais top-down, que é, por exemplo, falar, estamos, né, diante de uma possível trajetória de queda de taxa de juros. Vou procurar as empresas que beneficiam disso. Ou, estamos no momento que o câmbio está desvalorizando, quais empresas têm vantagens? Com esse governo novo, quais setores serão favorecidos? Ou com inteligência artificial. Esse é um péssimo jeito de achar, né, empresas para investir. Por quê? Porque você está botando no mesmo balaio um grupo muito heterogêneo de empresas, que você vai ter empresa boa, empresa mediana, empresa muito ruim. Então, quando o teu fator que te leva a buscar ali, ele vem de algo extrínseco, como é taxa de juros, qualquer outra coisa, tá? Você vai acabar escolhendo uma empresa ali. Só que ali tem empresa boa, tem empresa ruim. Como você descobre quais são? Então, você pode estar certíssimo, falou, queda na taxa de juros beneficia, sei lá, varejo, comprei empresa tal de varejo. Tá? Você pode ter comprado uma empresa péssima de varejo, aí você vai perder dinheiro mesmo acertando a questão da taxa de juros. Né? Mesma coisa para empresa exportadora, mesma coisa para inteligência artificial. Ou você pode, o contrário, dar certo, comprar uma empresa excelente, um setor meio esquecido no mercado, sem muita esperança e tal. Porque a empresa é excelente. Então, no final do dia, o que manda é a qualidade das empresas, tá? Não as conjunturas. Uma empresa boa vai passar no longo prazo por conjuntura boa, ruim, fator macroeconômico atrapalha, que melhora, tá? Se ela for boa, ela vai prosperar. Né? Se ela for ruim, ela não vai prosperar mesmo que tenham fatores que ajudem ela. É óbvio, né, que eu não estou falando de coisas extremas. Veio pandemia, fechou as lojas da empresa tal lá, ela não aguentou e faliu. Tudo bem, acontece. Tá? Mas, no geral, uma empresa boa vai passar por pontos altos e baixos e vai prosperar. Uma empresa ruim vai passar por pontos altos e baixos e não vai a lugar nenhum. Então, se você foca nesses pontos altos e baixos, você não está escolhendo o que realmente importa. Então, isso aqui eu sou fã absolutamente 100%. O lance do investir que você conhece, tá? Ele tem que ser, é o principal ponto do Peter Lynch que precisa ser contextualizado. Por quê? Ele explicou bastante isso aqui, ó, pesquisar, entender. Não, isso aqui tudo bem. É isso aqui, ó. Ele acreditava que os investidores individuais têm vantagens sobre os profissionais financeiros, pois podem aproveitar seu conhecimento cotidiano para identificar a oportunidade de investimento. Eu falei recentemente disso, né? Isso aqui foi muito mal interpretado, mas muito. Né? O pessoal leu isso aqui e falou o quê? Eu vou investir em empresas
que eu conheço como consumidor, que eu sou cliente, que eu tenho parceria de mercado. Ou, para decidir investir numa empresa tal, eu vou ver o que o pessoal lá trabalha, o que os concorrentes trabalham. Cara, não foi isso que o Peter Lynch quis dizer. O que ele quis dizer? Olha o contexto onde ele está. Ele está no mercado americano. Tem mais de 10 mil empresas, sem contar exterior. Tá? Ele era gestor de fundo. Cara, nenhum gestor, mesmo profissional, mesmo tendo uma equipe trabalhando para ele, é impossível ele acompanhar, ele conhecer sequer todas as empresas do mercado americano. Então, o que ele estava dizendo? Cara, um gestor profissional, ele fala muito isso nos livros dele. Ele é muito ali preso nas empresas de sempre e tal. Ele tem uma pressão ali do board, não sei o que lá, para não ficar inventando muito, para estar nas empresas principais. E é difícil para ele sair do óbvio, né? Um pouco porque não tem tempo, um pouco por causa dessas pressões. Agora, você que é investidor individual, você não tem pressão nenhuma. Você não tem um board lá cobrando por que você não tem IBM, por que você não tem Apple hoje, por que você não tem Nvidia, né? Você tá livre para olhar o que você quiser. Ele falava que enquanto ele era gestor, ele não podia parar de ficar, né, reportando sobre essas empresas tradicionais e ficar só buscando empresa, né, fora da curva e fora da caixinha, porque um dia os chefes dele chegavam lá e falavam, pô, os clientes, os chefes, pô, velho, o que você tá fazendo? Cadê os reportes aqui, ó, de Nvidia, de Apple, de Amazon? Você tá olhando aí, Amphenol, né, Fastenal, não, cadê as empresas conhecidas? Então ele falava que pro gestor profissional ele era cerceado por conta desse ambiente. E o investidor individual não, você é livre totalmente para fazer o que você quiser. Você pode pegar um período, olhar essas empresas tradicionais, depois olhar sua empresa fora da curva. Lembra, ele não é tão antigo quanto o Buffett, mas é de uma época que você não tinha tanto acesso à informação. Então, como é que você conhecia uma empresa nova, inovadora? Não tinha internet, velho, não tinha site, você vai procurar no Fundamentei da época, não tinha Fundamentei da época. Então, o investidor individual, ele conhecia negócios novos do dia a dia, lá na rua, falava, essa loja aí e tal, será que tem capital aberto? Aí ele ia atrás e poderia avaliar lá o balanço, talvez se os números eram bons. Mas era uma forma de você saber que a empresa existia, tá? No final, a tomada de decisão ia sempre ainda depender da análise dos números, dos demonstrativos financeiros e tal. Era só uma forma de você conhecer que antigamente não tinha. É difícil pra gente, com a cabeça de hoje, entender que na época, sem internet, sem os sites de RI, você não tinha acesso, assim, como é que você ia saber que a empresa existia? Não tinha como saber, tá? Então, era isso que ele quis falar. E não que você tem que investir nas empresas que você conhece, o que está aqui, né, do cotidiano. Falar, tal empresa é bom, tratamento, vou investir lá. Então, o pessoal deturpou tudo. Tanto que, nas edições mais novas, você comprar o livro dele hoje, no prefácio, provavelmente você vai ver esse comentário, que ele fala, olha, eu fui mal interpretado. Não era isso. No final das contas, você tem que olhar para os números da empresa e não perguntar para o funcionário dela se a empresa é boa, tá? Então, se você não acredita em mim, pega um livro dele e veja lá o prefácio das edições mais novas. Então, esse é o grande erro sobre, né, interpretação do Peter Lynch, tá? E é propagado aí, vocês vão achar aí na internet direto, tá? Então, pessoal, hoje em dia, com a internet e tal, você não precisa mais disso. Você pega no Fundamentei lá e fica fuçando. Olha por setor, olha por causa disso, olha por ordem alfabética, olha do jeito que você quiser. Você vai ver empresa nova lá, você não precisa na rua olhar um outdoor de uma empresa e perguntar se ela tem. Você pode até fazer isso, né? Mas tem outras ferramentas mais ágeis, mais úteis, tá? Mas sempre a tomada de decisão baseada nos critérios objetivos de análise, que inclusive, pelo visto, é o que está escrito aqui, né? Lynch defendia a importância de pesquisar, entender a empresa, né? Olha só. Não ficar só na narrativa, não cair na falácia na narrativa, que o pessoal hoje é assim, imagina no passado, que era mais difícil ter acesso à balança, não sei o que lá. Pô, o pessoal investia só nas narrativas, você vê os filmes que tem no interior lá, é só daí contando história, ó, a empresa tal, vê o Wall Street lá, original lá, com o Michael Douglas e tal. O pessoal chegava pro outro, sentava na mesa, ó, eu tenho uma empresa quente, empresa tal, fabrica, sei lá, peça para avião tal. Aí a galera comprava, era assim, velho, era na conversa, no papo. Aí falando, não, galera, vocês estão malucos, né? Tem que olhar os números, né? Tem que, né, entender o negócio, né? Então, ó lá, capaz de explicar de forma simples o que a empresa faz, como ela ganha dinheiro, e olhar os números, né? Ver, identificar as vantagens competitivas e tudo ali, tá? Então, é mais ou menos o que a gente faz, tá?
Então, por isso que ele é espetacular. Numa época em que a galera só contava histórias, só ficava nas narrativas, ele falou, não, velho, você tem que pesquisar, você tem que entender a empresa. Não é assim. Chegou e falou lá, ó, Nubank vai quebrar os grandes bancos e tal. Não, velho, essa historinha aí pegou um monte de trouxa, mas não é assim que funciona. Ok, próximo. Outro princípio-chave da estratégia era paciência, claro, né? Longo prazo, tem que ter paciência, abordagem de longo prazo, prever movimentos de curto prazo, encorajava manter situações em períodos mais longos, permitindo que as empresas crescessem valorizadas. Esse é o ponto-chave. Né? O pessoal interpreta errado buy and hold também, que é comprar, sentar e esperar. Não é sentar e esperar. Por que, que você, né, precisa do longo prazo? É para que a empresa se transforme. Então não é para você comprar e sentar em cima e esperar que magicamente aquilo vai valer mais. Né? A cotação não vai valer mais porque você é bonito, porque você né, comprou lá, né, a empresa. Não, ela vai valorizar porque a empresa está se transformando, está crescendo. Então esse é o ponto-chave, tá? Entender que você espera que a empresa cresça. Se você comprou um troço lá, depois você viu que não está crescendo, porque sei lá, você entendeu errado, ou as circunstâncias, né, acabaram com a empresa, beleza, pessoal, acabou, já era. Aí eu falo isso pro pessoal, você não faz o buy and hold mesmo, que é não vender. Não, pessoal, vocês entenderam, buy and hold tudo errado. Buy and hold não é sair comprando e depois segurar até a morte as empresas, não. É ter empresas boas e ficar sócio delas pelo tempo suficiente para que o negócio delas se desenvolva. Se o negócio não está desenvolvendo, não tem por que você ficar na empresa, tá? Não é isso que é buy and hold, não é sentar em cima. Só entende tudo errado de novo. Diversificação, mais uma coisa fundamental. Peter Lynch não era frouxo igual meia dúzia aí, que fala que não tem como acompanhar uma carteira de 15, 20 ativos. Pelo amor de Deus, vai ser incompetente. Eu faço vídeo de 80, 100, 200 empresas por trimestre aqui. Tudo bem, eu trabalho com isso, né? Não estou falando para você acompanhar 200 empresas por trimestre, cara. Mas, pelo amor de Deus, dizer que não tem como acompanhar uma carteira de 15, 20 ativos é ser muito incompetente, é ser muito frouxo. O Peter Lynch chegou até 800 ativos. Tudo bem, ele era um gestor profissional, ele tinha uma equipe trabalhando com ele, tá? Então, ele tinha um número maior. Eu não consigo ter 800 ativos, acho que não, pelo menos. Tá? Então, né, ele quebrou essa barreira aí. O cara chegou até 800 e poucos, nem lembro se era mais, se era menos, mas era um número muito grande, que todo mundo, né, regalava o olho porque queria dar a grande tacada numa, duas, três empresas. E o conceito que ele passa nos livros, tá? Que não tá aqui, porque ele é fino, né? É elaborado esse conceito, que é o seguinte: cada decisão de compra, cada compra, assim, individualmente falando, tem que ser uma decisão de investimento bacana. Então, assim, por motivos práticos, a gente não faz isso, porque é impossível, né? Esse número absurdo de empresas. Mas pense hipoteticamente que você só fosse comprar uma empresa uma vez na vida, tá? Que esse mês você vai fazer um aporte, você vai comprar uma empresa, você não pode comprar ela de novo. Então, cada aporte seu, ele tem que ser o aporte. Você tem que olhar a empresa, gostar, se a empresa é excelente, potencial, pum, você vai lá e aporta. No mês seguinte, você vai achar uma outra empresa que é boa também, que tem um outro potencial, que tem não sei o que lá, e você aporta. Então, esse é o conceito de que cada compra em si tem que ser uma compra top de qualidade. Né? Que você está adicionando negócios bons, né? Empresas com potencial na tua carteira. Você não perde o potencial de retorno por diversificar, né? Outra coisa que o pessoal erra muito, confunde diversificar com pulverizar, né? São coisas totalmente diferentes. Que a gente já discutiu bastante aqui no canal também, tá? Então, esse é outro motivo que eu acho o Peter Lynch espetacular. Né? Carteira é bem diversificada, empresas de diferentes setores e tamanhos, reduz o risco, perfeito. Uma das principais ideias de Peter Lynch era a busca por empresas subvalorizadas. Ele volta no subvalorizar. Não tem jeito, né, pessoal? O cara é gestor de fundo, né? Se ele chegar lá e falar assim, não, eu compro qualquer coisa que nem olhe pro preço, né? Ia ser demitido, ia pra rua de novo. Né? Mas qual é o ponto? Olha, você vê que até a explicação aqui ela é bem feita, né? Empresas que estivessem sendo ignoradas ou mal interpretadas pelo mercado. Então eu falei bastante disso no vídeo passado do Buffett, né? É óbvio que você vai ter expectativa, valores diferentes para empresas, né? Empresa cara, empresa barata. Mas você tem que entender que esses valores, eles são expectativas em relação ao que a empresa pode entregar, certo? Não é um valor intrínseco da empresa. Essa empresa vale tanto, logo está negociando abaixo, ela é mais barata. Isso não existe, tá? Esse conceito não existe. O que existe olha essa empresa, ela é super interessante,
e o que está sendo cobrado não é uma expectativa tão grande em cima dela. Então, pô, é um investimento legal. Tá? Ou, né, o exemplo atual lá da NVIDIA. Empresa espetacular, tá no coração da inteligência artificial, tem posto competitivo, tudo redondo. Mas tá com expectativa absurda em cima. E aí, né? Vale ou não vale? Então, essa é a avaliação. Não é estar abaixo ou acima do valor intrínseco. É aí que o pessoal erra. O pessoal quer comprar empresa barata. Quando, na verdade, você tem que comprar empresa boa, né, que tem um potencial, né, mais interessante do que o mercado está esperando dela. Isso sim, tá, é verdade. Agora, isso é difícil de fazer, claro, né? Muito difícil de você avaliar. Mas é como num mundo ideal, teoricamente perfeito, a gente investiria, né? Buscando as distorções e comprando as empresas que têm potencial maior do que a expectativa do mercado sobre elas. O duro é fazer isso, né? É difícil. Mas esse seria, né, o investidor ideal, perfeito, tá? O cara, né, se aproximava muito, né, desse... Ele tentava se aproximar desse, né, investidor ideal, tá? Então, ó, essa parte de múltiplos preço-lucro, esquece isso aí, né? Porque isso é muito antigo, é muito defasado, é muito pobre. Né? Para avaliar esse valor e essa expectativa em cima, né, você tem que fazer uma análise bem mais caprichada, né? Que é o que a gente faz todo dia aqui no canal. Tá? Então, esse é o erro do iniciante ou do investidor aí, né, desatento. Ele chega lá, lê tudo isso aqui e o que, que ele foca? Comprar empresa subvalorizada. Como? Olhando o preço-lucro. Aí o cara, ó, estou investindo igual o Peter Lynch. Nossa, você não poderia estar sendo, né, investindo mais diferente que ele, né? Mas, infelizmente, é isso. O pessoal entende só a parte que interessa, só a parte que quer. A parte que é top, não, isso é meio difícil de entender. Acreditava que essas empresas tinham potencial de crescimento, poderiam gerar retornos significativos, com certeza. Tá? É isso. Em resumo, estratégia de investimentos envolvia pesquisa detalhada, investimento de longo prazo, paciência, diversificação em busca por empresas subvalorizadas. Então, né, o ponto a se comentar é só sobre esse, né? Que isso é difícil, tá? Mas é onde o iniciante começa. É onde o iniciante vai no coração, na jugular. Vou comprar empresa barata. E erra tudo, né? Trilha o caminho totalmente errado. À medida que você for evoluindo, que você for se tornando um investidor mais completo, né, mais experimentado, mais, né, com os conceitos mais apurados, você com certeza começa a prestar mais atenção nisso, sobre expectativa de mercado em cima de empresas, sobre potencial. Só que isso não é nem um pouco assunto para quem está começando, mas nem um pouco. Né? Infelizmente o pessoal começa tudo errado. E aí, né, não tem como dar certo, o bolsa vira o cassinão que a gente conhece. Aí vem essas discussões de preço não importa, que é a discussão mais imbecil do mundo, né? Que não existe, que não faz o menor sentido. Né? O pessoal não consegue entender a real natureza do mercado financeiro. É óbvio, né? Você está falando de comprar um negócio para vender por ele mais caro lá na frente. Mas primeiro, o cara tem que entender que esse ganho vem da evolução das empresas ao longo do tempo, tá? E não, né, da variação da cotação ali momentânea. Então, o fator principal, de longe, é a qualidade que a empresa tem, os fundamentos para ela entregar esse crescimento no longo prazo. Que a expectativa do mercado sobre um ativo vai variar, tá? O ativo, uma empresa, né, um ativo assim, dinâmico, não existe valor intrínseco. O valor dele vai ser baseado no que o mercado, ou que a média do mercado, para ser mais preciso, né, espera sobre aquele ativo. E sim, pode ter, e tem, né, grandes discrepâncias entre expectativas de valor. Né? Você vê um monte de empresa esquecida. Tinha um esquecido em algum lugar aqui, não tinha? Ou era do Buffett? Né? Empresas esquecidas pelo mercado. Tinha alguma coisa assim. Tá? Elas vão ter lá uma expectativa abaixo. Não era aqui que tinha deixadas de lado. Não era nesse texto aqui? Achei que fosse. Enfim, confundi tudo. Mas vai ter empresa que o mercado não vai estar olhando, que tem, né, um potencial legal. E claro, né, pode ser um baita investimento. Mas não é porque tem um valor intrínseco que está negociando abaixo, acima, né? É muito uma questão do que esperar. É muita ingenuidade, né? Achar que você aí vai conseguir lá identificar um valor intrínseco do troço que amanhã já é diferente, né? Então, enfim, era isso que eu tinha para falar. Eu sou fã do Peter Lynch, tá? Eu acho que ele traz muita coisa legal. Ele foi muito mal interpretado nessa questão de investir no que você conhece, tá? Que eu expliquei bem. E tem sempre essa questão do preço, né? Que o pessoal não tem maturidade para discutir, entende tudo errado. E depois
Volta e meia eu explico tudo isso aí. Aí volta e meia vem alguém e pergunta: não, eu sei que para você preço não importa. Cara, eu nunca falei isso. Não poderia ser mais mentira essa frase. O problema é que o cara não sabe, né, o que é valor de empresa e não entende os conceitos. Ok, pessoal, então esse foi o videozinho do Peter Lynch, tá? Gosto do material do Peter Lynch. Essas são as ressalvas que eu tenho, né? Que você precisa ficar mais esperto. E é claro, né? Você vai vendo, ele fala muito sobre o dia a dia do gestor. Eu já não lembro, eu li uns 3 livros dele, não lembro o que tá em qual. Né? Mas ele fala muito sobre, né, o trabalho como gestor, isso eu acho super legal também, mas também cuidado para não se aplicar pra gente. A parte que ele classifica, né, empresas assim, hidden assets e tal. Eu também não gosto de colocar empresas em caixinha, embora dá para você aprender muito com a classificação que ele coloca. Eu não acho que vale a pena para o investidor ficar lá e fazer isso. Não, então eu vou classificar as empresas da minha carteira. Não, eu acho que é um bom aprendizado, mas não algo para se usar na prática. Mas em geral eu sou fã do Peter Lynch, cara, eu gosto muito. E para mim, me agregou mais para mim que o próprio Buffett, tá? Não tenho vergonha de dizer isso. Tá certo, pessoal? Então por hoje é só. Um grande abraço aí para todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!